Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 13 da playlist Inferência Estatística com até duas amostras no R-Commander. No vídeo de hoje, veremos como avaliar se há homogeneidade entre as variâncias de uma variável em duas ou mais populações a partir de dados de amostras dessas mesmas populações. Isso é importante porque algumas técnicas de inferência estatística mais avançadas, de comparação de várias médias, por exemplo, somente podem ser empregadas se houver homogeneidade entre as variâncias da variável nos vários grupos. Ou identificando se há ou não homogeneidade entre as variâncias, no caso de uma comparação de duas médias, diferentes estatísticas de teste serão usadas, o que pode levar a decisões opostas no teste se a correta identificação não for feita. Para tanto, nós vamos conhecer alguns testes estatísticos de homogeneidade de variâncias. Em vídeo posterior, veremos como realizar esses testes de homogeneidade de variância através da R-Commander. Existe uma outra playlist nesse canal, Distribuição Amostral no R-Commander, que eu recomendo fortemente que você assista, porque vamos afirmar algumas coisas aqui que ficarão claras apenas após assistir os vídeos da outra playlist. E recomendo fortemente que você assista ao primeiro vídeo dessa playlist, bem como o vídeo 7, que mostra especialmente os conceitos de teste de hipótese, e os dois vídeos anteriores, 11 e 12, que cobriram os testes de aderência, caso ainda não tenha feito isso. Então, nesse vídeo, nós mostraremos os testes de homogeneidade, três tipos de testes de homogeneidade de variância que podem ser usados para avaliar se as populações das quais as amostras foram retiradas têm variâncias semelhantes. O teste F, de igualdade de variâncias, o teste de Bartlett e o teste de Levene. Nós vamos ver cada um desses aqui. Novamente, lembro a vocês que todos esses testes estão disponíveis no R-Commander. Muito bem, lembro sempre que inferência estatística é sobre variáveis, mais especificamente sobre alguma característica delas. Então, através de uma amostra probabilística da população, nós calculamos estatísticas e, através das técnicas de inferência estatística, generalizamos as conclusões para a população sobre a distribuição, a forma da distribuição dessa população, sobre os parâmetros dessa distribuição que representa a população. Através das técnicas de estimação de parâmetros, que já vimos em vídeos anteriores, e testes de hipóteses, por exemplo, que já vimos testes de uma média e uma proporção. Eu espero que vocês se recordem que os testes de hipótese têm algumas suposições que precisam ser satisfeitas pelos dados. Para o teste de uma média de uma variável quantitativa, que nós já vimos, e o teste de uma variância de uma variável quantitativa, que nós não vimos, a mais importante é a suposição de normalidade. Supõe-se que os dados da amostra vêm de uma população na qual a variável tem distribuição normal. Ou então, que você tem uma amostra suficientemente grande para garantir a viabilidade, a constatação no teorema central do limite. Para o teste de diferença entre médias de uma variável quantitativa em duas populações, o famoso teste de T para duas amostras, que veremos posteriormente nessa playlist, supõe-se que os dados das duas amostras vêm de populações nas quais a variável tem distribuição normal, ou novamente temos grandes amostras nos dois grupos para garantir o teorema central do limite. E uma das técnicas estatísticas mais importantes, a análise de variância, que veremos em uma playlist específica sobre análise multivariada, que basicamente compreende um conjunto de testes de diferenças entre médias de uma variável quantitativa em G populações, esse G aqui sendo mais do que 2 grupos, tem duas suposições. A suposição de normalidade da distribuição da variável nos G grupos, ou então se eu tenho amostras grandes em todos os grupos, e essa suposição de igualdade ou de homogeneidade entre as variâncias nos G grupos. Tá? Se essas suposições forem satisfeitas pelos dados, as conclusões dos testes são válidas. Se elas não forem, você não pode confiar no resultado. Isso é muito importante ficar bem claro. As pessoas usam as técnicas estatísticas, às vezes, sem se preocupar com isso, sem se preocupar se os seus dados satisfazem as suposições necessárias. Aí os resultados depois são ruins e as pessoas culpam as técnicas estatísticas. Não. As técnicas têm suposições para a utilização. Se elas forem satisfeitas, ótimo. Se não, não dá para confiar no resultado. Certo? Veja, pessoal, a análise de variância, que é uma técnica muito importante, a suposição de normalidade, ela é razoavelmente robusta a desvios na normalidade. Mas ela é muito, muito dependente da suposição de igualdade entre variâncias. Se você identificar que os dados não apresentam homogeneidade entre as variâncias nos grupos, os resultados da análise de variância tornam-se questionáveis. Como é que nós verificamos isso, então, pessoal? Veja, a suposição de normalidade, para os casos de uma média, de uma variável quantitativa,
ao teorema central do limite, né? Quando você tem grandes amostras, por exemplo, 40 ou mais elementos, é razoável imaginar que a distribuição amostral da média pode ser aproximada por uma normal. Maiores detalhes na playlist de distribuição amostral com R-Commander ou no vídeo 2 dessa playlist que a gente mostrou isso aqui com um plugin do R-Commander. O problema é quando as amostras são menores. Precisa ser verificado para amostras menores para isso, especialmente em experimentos. A suposição precisa ser verificada através de testes de normalidades, ou mais apropriadamente, teste de aderência anormal. Dentre os vários disponíveis estão o teste Shapiro-Wilk, o teste de Anderson-Darling, há vários outros, o teste Kolmogorov-Smirnov, do qual o teste Anderson-Darling é uma melhoria, o teste Ryan-Jordan, Jarque-Bera, Kramer-Mises, e há também uma abordagem gráfica, através do gráfico de comparação de quantis, ou o que é plot, dependendo do software, se estiver escrito em inglês. Há um vídeo no meu canal que mostra também como é que faz esse gráfico de probabilidade através da planilha eletrônica Microsoft Excel. Tá? Muito bem, isso aqui já foi visto nos vídeos anteriores, nos vídeos imediatamente anteriores, vídeos 11 e 12, nós já vimos esses testes aqui, primeiro no vídeo 11 os conceitos, no vídeo 12 nós vimos como implementar isso no R-Commander. Para a suposição de homogeneidade de variâncias, né, que formalmente é chamada de homocedasticidade, há algumas opções. Se nós temos apenas duas variâncias, dois grupos, nós temos o teste F de igualdade de variâncias, que será usado mais adiante também, o teste de Levene e o teste Bartlett. Tá? Esses dois últimos também podem ser usados quando você tiver mais de duas variâncias para analisar. Certo? Pessoal, antes que bata o desespero, conforme eu falei no vídeo 11 lá, do teste de normalidade, o R-Commander tem todos os testes e gráficos citados anteriormente, e mais alguns. Então a gente não precisa se preocupar com a parte operacional, nós precisamos conhecer os conceitos, como é que ele funciona, como é que a gente vai tomar a decisão com base nos resultados apresentados. E quais são os resultados, depois a gente vai ver nos vídeos específicos que o R-Commander apresenta para nós. E eu gostaria, muito importante, eu não estou tirando essas coisas todas da minha cabeça direto, assim, estou inventando aqui. Isso aqui é retirado, pessoal, tem algumas referências interessantes. Tá? Então, lembrando aqui que a normalidade pode ser verificada graficamente, os gráficos de comparação, o que é plot, também tem dentro do R-Commander, e as referências aqui para teste de homogeneidade de variâncias. Então, a gente tem referências aqui, pessoal, detalhadas, que mostram as estatísticas e tabelas usadas nos testes e apresentam exemplos. Há referências em inglês e em português, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem essas referências aqui, Handbook, ó, M. Gimond aqui, ó, estatísticas no R-Stats em R, F-Test, quer dizer, e temos também o portal Action aqui em português, que ele mostra os detalhes do aplicativo que trabalha integrado ao Microsoft Excel e contém uma série de materiais que podem ser consultados gratuitamente. Então, nós vamos detalhar os principais testes de homogeneidade de variâncias. E o que eles fazem, teste? Eles vão fazer uma comparação entre as variâncias dos grupos, das diferenças que vão existir entre essas variâncias. Se essas diferenças, a gente vai observar, existe uma estatística para avaliar isso. Se essa estatística assumir um determinado valor, for um valor grande, geralmente é um valor elevado, se, por exemplo, o teste F de igualdade de variância, ele calcula uma razão entre as variâncias. Se elas forem muito diferentes, essa razão vai ser grande ou muito pequena, dependendo de quem ficar no numerador. E aí, com base nisso, é possível chegar à conclusão do que se existe igualdade ou não. Claro, é uma afirmação probabilística. Não se esqueçam sempre que todos os testes de hipótese são afirmações probabilísticas, é uma probabilidade de erro. Muito bem. Vamos ver então o teste F de igualdade de variâncias, que pode ser usado apenas para avaliar a homogeneidade das variâncias de duas populações a partir de respectivas amostras probabilísticas. Como em todo teste de homogeneidade de variâncias, as hipóteses são semelhantes, só que o seguinte, tá? Esse teste F, como nós temos duas variáveis, nós podemos fazer testes parecidos com o que a gente viu anteriormente, teste uma média e uma proporção. Então, a hipótese nula é que as duas variâncias populacionais são iguais.
Até prova em contrário, você aceita isso. Certo? E aí você pode fazer o teste mais geral, quer saber apenas um teste bilateral se elas são diferentes. Ou poderia fazer um teste, identificar que a variância 1 é maior que a variância 2, um teste unilateral à direita, ou o teste que a variância 1 é menor que a variância 2, um teste unilateral à esquerda. Muito bem. Mas por que elas são montadas desse jeito? Porque eu preciso reunir provas estatísticas que as variâncias são diferentes. Ou uma é maior, menor do que a outra nos testes unilaterais. Lembre-se do vídeo 7 dessa playlist, onde discutimos os conceitos de teste de hipótese, incluindo a forma de decisão, por que em H0 a gente coloca, digamos, o contrário que a gente quer provar. Tem que unir provas estatísticas para rejeitar a hipótese nula em proveito das hipóteses alternativas. O teste F é baseado nessa estatística F, que basicamente ela é uma razão entre as variâncias amostrais obtidas de amostras probabilísticas das duas populações. Essa estatística segue a distribuição F, que tem dois parâmetros, graus de liberdade do numerador da expressão e graus de liberdade do denominador da expressão. Então, o grau de liberdade é o tamanho da amostra 1 menos 1, e o grau de liberdade do denominador, tamanho da amostra 2 menos 1. Na playlist Distribuições de Probabilidades usando R Commander, os vídeos 16 e 17, nós apresentamos os detalhes da distribuição F. Essa distribuição F é uma distribuição que só pode assumir valores positivos e é uma distribuição assimétrica e que ela descreve essa razão entre variâncias aqui. Agora, essa distribuição F, chamada F de Fisher, com N-1, N1-1 e N2-1 graus de liberdade, ela tem um problema. O resultado do teste é muito afetado se a variável não tiver distribuição normal nos dois grupos. Então, antes de aplicar esse teste de F de igualdade de variâncias, é recomendável você aplicar um teste de aderência normal. Certo? A não ser que essas amostras aqui sejam amostras grandes, 40, 50 elementos, e aí não vai ter grandes problemas. Você vai poder considerar, né, a distribuição lá na amostral da média, poderia ser considerada distribuição normal. Certo? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui nós estamos trabalhando com variâncias, não estamos trabalhando com média, estamos trabalhando com variâncias. Então é importante você verificar se tem distribuição normal. Estão vendo a questão aqui? Fatos anteriores nós falamos sobre a questão das grandes amostras para teste de média. Mas aqui nós estamos trabalhando com variâncias. Então, faça o teste de aderência. A boa notícia é que o R Commander faz todos esses cálculos para nós. Faz o teste de aderência, a gente já viu como é que ele faz isso. E você também pode fazer esse teste F de igualdade aqui dentro do R Commander. Tá? Vamos ver aqui, pessoal, então é o seguinte, eu vou mostrar aqui o que acontece. Aqui nós temos um gráfico da distribuição F, que foi feito na planilha eletrônica Microsoft Excel. É uma distribuição assimétrica e sempre positiva. Por que ela vai ser sempre positiva? Porque as variâncias vão ser sempre positivas. Então, se ela, o resultado ali de uma razão de variâncias, ela vai ser sempre positiva. E vocês podem ver aqui, ó, pensando naquela história de abordagem clássica, vocês têm dois valores críticos. Certo? Se eu fosse fazer um teste unilateral e usar a abordagem clássica, o que eu pegaria? Eu pegaria o nível de significância, dividiria em duas partes e acharia, né, os valores ali da distribuição F, os valores, os quantis dela, os valores que me permitem obter aqui os resultados. Eu mostrei como é que faz isso nos vídeos 16 e 17 da playlist Distribuição de Probabilidades usando R Commander, que lá a gente colocava um valor de probabilidade e encontrava o valor da distribuição F associado a ela. Então, se eu calculasse a razão entre as variâncias das minhas amostras e caísse aqui entre os dois valores críticos, caísse aqui numa região de aceitação, eu aceitaria H0. Não há evidência suficiente de que as variâncias são diferentes para esse nível de significância alfa. Agora, se a razão entre as variâncias caísse aqui acima do F crítico 2 ou abaixo do F crítico 1, então haveria evidência suficiente. Certo? Muito bem. O que o R Commander faz? O R Commander sempre coloca no numerador da estatística a maior variância. Vários outros programas fazem a mesma coisa. Ele pega sempre e coloca no numerador a maior variância para dar sempre uma razão, no mínimo,
no mínimo igual a 1. Tá? Geralmente, nós estamos interessados no teste bilateral, certo? Saber se há evidência de diferença entre as variâncias. Então, o R-Commander mostra a estatística F do teste bilateral e ele calcula o valor P da seguinte maneira. Tá? Veja, quando você pede lá o teste bilateral, ele faz esse cálculo aqui. Ele calcula a probabilidade. Veja, ele faz duas razões. Uma razão é a razão colocando a maior variância no numerador e a menor no denominador. Aí ele calcula a probabilidade da estatística F com aquele número de graus de liberdade associados aqui, né? Ó, o N1 está associado a maior, o N2 está associado a menor. Calcula a probabilidade dessa estatística ser maior do que aquela razão ali. E ele depois inverte, põe a menor variância em cima, a maior variância embaixo, e calcula a probabilidade, agora invertendo também os graus de liberdade, colocando o número de graus de liberdade da menor variância ali, ó, que agora passou para o numerador, e ele faz esse cálculo aqui, e soma as duas, e esse valor P é que ele coloca lá nos resultados. Certo? Ele faz isso para a gente. Ele faz isso tudo automático. Você pede lá um teste bilateral, ele faz esse cálculo e fornece o resultado para nós. Aí nós vamos comparar esse valor P com o nível alfa, nível de significância alfa. Se for menor, nós rejeitamos a hipótese de homogeneidade e igualdade entre as variâncias. Certo? A gente vai ver isso no próximo vídeo, como é que funciona. Muito bem. O teste de homogeneidade de variâncias de Bartlett pode ser usado para comparar mais de duas variâncias. Mas como o teste F de homogeneidade de variâncias, ele é um teste sensível a desvios da normalidade. Em outras palavras, se a variável não tiver distribuição normal em todos os grupos, o resultado pode ser questionável. E as hipóteses serão as seguintes. Veja, a hipótese nula é que as variâncias nos grupos são semelhantes, existe homocedasticidade. E a hipótese H1, as variâncias no grupo são diferentes, heterocedasticidade. Certo? Novamente, por que as hipóteses são mostradas assim? Porque é preciso reunir provas estatísticas e que as variâncias são diferentes. Lembre-se lá do vídeo 7 dessa playlist. Tá? Ele usa uma estatística T que leva em conta uma operação, como vocês podem ver aqui, é uma operação bastante complexa, com as variâncias amostragem de todos os grupos. Ó, quando tem somatório aqui, I de 1 até G, quer dizer que ele vai fazer essa operação aqui com as variâncias e os tamanhos das amostras de todos os grupos. Certo? Então ele faz essa operação aqui mais ou menos, tem uma estatística aqui, uma variância que é, digamos assim, condensada, certo? Uma variância que leva em conta as variâncias de todos os grupos, variância composta, certo? Esse N maiúsculo é a soma de todos os elementos de todas as amostras, de todos os grupos, certo? É bastante complexa, ainda bem que o R-Commander faz tudo para nós. Essa estatística T, ela segue a distribuição Q quadrado com G menos 1 graus de liberdade. O G é o número de grupos que você está comparando. E aí o que acontece? O R-Commander calcula o valor P como se fosse um teste unilateral à direita. Ele vai calcular a probabilidade de uma estatística Q quadrado com G menos 1 graus de liberdade apresentar valor maior do que esse valor calculado aqui. Se esse valor P for menor que o nível de significância, nós rejeitamos a hipótese nula de homocedasticidade em proveito da hipótese alternativa de heterocedasticidade. Existe diferença entre as variâncias. Claro, é uma afirmação probabilística com uma probabilidade de estar cometendo um erro. Certo? Pessoal, lá na playlist de distribuições de probabilidade usando o R-Commander, a gente tem vídeos como é que faz o cálculo de probabilidades usando a distribuição Q quadrado. Você pode procurar lá também para ver como é que funciona. Certo? Bom, e o último teste que a gente tem é o teste de homogeneidade de variâncias de Levene, ou Levine, né, se você pronunciar em inglês, certo? Que ele pode ser usado também para comparar mais de duas variâncias. Qual é a vantagem do teste de Levine frente a todos os outros? É que ele é razoavelmente robusto a desvios de normalidade. O que significa isso? A não ser que exista uma simetria muito acentuada, muitos valores discrepantes distorcendo tudo, isso já é provado, existem artigos que provaram que
uma assimetria, digamos assim, aceitável, o teste continua dando bons resultados. Dá para confiar nos resultados do teste, mesmo com desvio na normalidade. Os outros dois são bem sensíveis. Tá? Então, pessoal, por que o pessoal faz isso? O pessoal faz simulação porque, gente, na prática, você pode encontrar dados que não têm distribuição normal. Isso é comum acontecer. E aí, como é que vão fazer? Bom, aí você vai tentar encontrar testes mais robustos a desvios na normalidade, ou então você vai transformar os dados, ou vai tentar identificar testes não paramétricos, que não dependam dessa suposição. Bom, a hipótese nula, as variâncias são semelhantes, a hipótese alternativa, as variâncias são diferentes. Por aquela mesma razão, a gente coloca na hipótese H1 as variâncias serem diferentes. Nós temos que reunir provas de que elas não são semelhantes, para rejeitar a hipótese nula. Muito bem. Como há vários grupos, o teste não prevê a possibilidade de testes unilaterais, é só tipo bilateral. Então a gente tem uma estatística, por exemplo, para ir variando de I de 1 a G, você vai somar todos os valores ali e vai calcular uma diferença, que a gente chama aqui, essa estatística aqui, pegando lá aquelas referências, você pega cada valor ali, né, dos seus grupos e subtrai do centro, ou na medida de tendência central, de cada grupo. Pessoal, vocês vão ver no R-Commander depois que pode usar a média aritmética simples, aquela que nós conhecemos, ou a mediana. A mediana, a maioria dos autores recomenda utilizar porque ela é mais robusta a efeitos de presença de valores discrepantes. Então, você vai ver isso dessa maneira, usando, então, como centro do conjunto a mediana. E aí você calcula essa outra estatística, que é a soma dessas medidas aqui, ó, que estão em módulo, e divide pelo número de observações do grupo. Vai fazer isso, então, para cada um dos G grupos que você está analisando. E depois vai calcular essa estatística geral aqui, somando tudo e dividindo pelo número total de observações. Não se assustem, que essa estatística também é calculada pelo R-Commander para nós. Tá? Não se preocupem com isso. Certo? E aquelas medidas, então, elas serão agrupadas numa estatística W aqui, ó. Veja que é uma estatística legal aqui, ó. Fazer manualmente isso aqui dá um trabalho desgraçado. Certo? Professor Paulo, como é que você sabe disso? Eu fiz isso na planilha, gente. A gente faz na planilha ali para ver com os exemplos, para ver como é que funciona direitinho, uma planilha eletrônica. Mas o R-Commander faz isso para nós automaticamente e ele apresenta o resultado direto. Então, se você entrou com os dados, a gente vai ver isso no próximo vídeo, ele apresenta o resultado para nós. Então, essas medidas são agrupadas nessa estatística W, teste Levene. Essa estatística, ela segue a distribuição F com G-1 e N-G graus de liberdade. No numerador G-1, G é o número de grupos, e N é o número total de medidas que você tem. O número total de elementos nas amostras ali, menos G graus de liberdade. Bom, o que ele faz, pessoal? O R-Commander, então, calcula o valor P como se fosse um teste unilateral à direita. Então, ele calcula a probabilidade dessa estatística F com G-1 e N-G e N maiúsculo menos G graus de liberdade, apresentar valores acima desse W calculado. E aí, com base no valor P, você vai comparar com o nível de significância, e se o valor P é menor que o nível de significância, você vai rejeitar H0 de acordo com a abordagem do valor P. Certo? Então, esse procedimento nós vamos ver em detalhes, né? Vamos ver como é que é feito no R-Commander no próximo vídeo. Vamos ver como implementar isso através do R-Commander. Vamos ver os 3 testes que nós vimos aqui. Certo? Implementar. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, escreva aqui embaixo, né? Embaixo do vídeo, nas informações ali, a dúvida que você tiver. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? E obrigado e até a próxima.